Saudações, bem-vindo ao canal Saduk Med. No vídeo de hoje vamos trazer um assunto extremamente importante e interessante. Este é um tema que gera muita polêmica e muito tabu, principalmente no nosso continente africano, que é um continente de grandes tribos e somos muito conservadores. E talvez por causa destas peculiaridades que nós temos, estas características, esse tema é muito pouco abordado. Refiro-me do sistema reprodutor. Se és novo no canal, peço-te que te inscrevas e ative o sino das notificações para que não percas as atualizações do canal. E para os que já fazem parte desta família, gostaria de agradecer pelo apoio que têm dado a partir dos likes, das sugestões nos comentários e das partilhas. Neste vídeo vamos procurar falar deste tema de uma forma didática, educativa, mas também de modo a sanarmos alguns mitos existentes sobre este tema. Bem, o sistema reprodutor é um conjunto de órgãos que em interação agem no processo de multiplicação das espécies. Neste caso, nós vamos falar só da espécie humana. Então, antes que a gente comece a diferenciar e a definir os órgãos, as localizações, temos que entender como este órgão é formado. Ou seja, este sistema é formado, quando é formado e por que ele é formado. Bem, o sistema reprodutor é formado mesmo a partir do período da fecundação. A fecundação, que é o ato da interação entre o gameta masculino e o gameta feminino, o espermatozoide e o óvulo. A partir da interação destes dois, já se define o sexo. Por quê? Porque no processo da fecundação, neste caso, o homem, ou seja, o marido, neste caso, vamos colocar nessa situação, o marido tem a capacidade de liberar cromossoma X ou Y, ao passo que a mulher ou a esposa tem a capacidade de liberar apenas cromossoma X, tem 2X e o homem tem um X e um Y. Então, quem dita o sexo do bebê é o homem. Então, a partir da interação, da liberação do cromossoma sexual, já é possível saber se é homem ou mulher. É definido ali, mas ele ainda não está apto em desenvolver as características sexuais. Isto porque, a partir do momento da fecundação até a última semana, considera-se período de indiferenciação sexual ou sexo indefinido, porque ambos, nesta fase, seja o menino ou a menina, ambos têm as mesmas características na qualidade da genitália. Após a 7ª semana, já começa a ocorrer a diferenciação sexual, onde o homem, o menino neste caso, vai desenvolver os testículos, vai formar os testículos, e estes testículos terão que ser protegidos, e é nesta fase também onde será formado o escroto. Então, a formação do escroto, a formação do testículo nos indica que este indivíduo é do sexo masculino, e através da formação do testículo, que é o responsável pela produção do espermatozoide e também a formação ou a produção da testosterona. A testosterona é a hormona masculina que vai definir e desenvolver as características sexuais masculinas. Enquanto estas características masculinas se desenvolvem, as características femininas são inibidas. Ou seja, apagam-se as características femininas, sobram as características masculinas. No caso das mulheres, não há produção, neste caso, da testosterona, automaticamente as características masculinas serão
inibidas e o bebê vai desenvolver as características femininas. Logo, estamos aqui perante o desenvolvimento de uma menina, uma mulher. Então, o que acontece? A pele que forma o escroto é a mesma que vai formar os lábios maiores. O tecido que forma o corpo do pênis é o mesmo que vai formar o corpo do clítoris. O tecido que forma a glande, que é a cabeça do pênis, é o mesmo tecido que vai formar a cabeça do clítoris. O que quer dizer que automaticamente o clítoris é um pênis feminino, porque ambos têm praticamente a mesma função, que é de promover o processo da excitação. Então, esta é a fase da diferenciação e formação do sexo. E agora nós vamos abordar este tema de uma forma mais separada. Vamos falar dependendo do sexo do indivíduo. Primeiramente, vamos falar do sexo feminino, neste caso das mulheres. Após a diferenciação sexual, até mais ou menos a 5ª semana, por aí, a 4ª semana, a mulher já é capaz de desenvolver ou de produzir os óvulos. O que quer dizer que o ovário desta mulher, ou seja, a mulher já nasce com um número de óvulos definido. Varia de 1 a 2 milhões de óvulos. Mas quanto mais a idade vai se avançando, chega na 3ª idade, entra na menopausa, a quantidade dos óvulos diminui. Diferentemente do homem, que ele vai produzindo o seu espermatozoide até a sua morte. Então, o sexo ou o sistema reprodutor feminino tem a função de fecundação, neste caso, de produção do gameta feminino, tem a função do coito ou a cópula, que é o ato da relação sexual, e não só, tem a função de albergar ou suportar o feto até o período de parto. O sistema reprodutor feminino é dividido em órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos, neste caso, externos, estão localizados na vulva ou no pudendo feminino. Lembrem da posição ginecológica. Como podemos observar, esta é a visão da região da vulva, a vulva feminina. E que os órgãos da vulva, a parte externa, são os seguintes. Primeiro temos os grandes lábios, que são formados por um tecido, ou maioritariamente a pele, o mesmo tecido que compõe o escroto. Temos os pequenos lábios, que são formados por tecido conjuntivo ou um músculo liso, formado como se fosse uma mucosa. E acima dos pequenos lábios e os grandes lábios, na parte onde cruzam os grandes lábios, nós temos a região do prepúcio feminino, que é a membrana que vai cobrir o clítoris. E abaixo do prepúcio feminino temos a glande do clítoris, que é este órgão o responsável pela excitação e prazer sexual. E quando descemos um pouco, encontramos o orifício uretral, que é esta região onde permite a saída da urina. E mais para baixo temos o canal ou o orifício vaginal. Esta é a estrutura que nos proporciona o processo de parto normal, sem que seja o parto por cesariana. O feto sai deste canal e também tem a função de nos proporcionar o ato do coito. E de seguida falaremos dos órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Como podemos observar, esta é uma ilustração do sistema reprodutor. Falaremos primeiro da vagina e vamos subir e falaremos das outras estruturas. Bem, a vagina, como já dissemos, é o canal que permite a interação entre o meio externo e o meio interno.
é um canal muscular internamente revestido por um tecido mucoso altamente sensível, e ele nos proporciona o processo do coito, que também chamamos de cópula, ou o sexo por penetração. E para além desta função, tem a função de nos proporcionar o ato de saída ou expulsão do feto, através, neste caso, do parto vaginal. E de seguida temos o colo do útero. Colo é pescoço. O pescoço é a estrutura que separa um órgão do outro. Por isto nós falamos de torcicolo. Colo. Pescoço é colo. Então, o colo tem uma passagem extremamente estreita. Por causa deste bloqueio, desta passagem, há ali uma proteção mecânica contra agentes patogênicos. Então, esta estrutura é extremamente importante porque, para além desta proteção mecânica do próprio colo, também produz uma substância chamada tampão mucoso, que vai proteger a parte interna do útero, inibindo a entrada de bactérias. Após a excitação, após a ativação do parto, há uma dilatação do colo. Após a dilatação, o tampão mucoso cai, permitindo assim a saída do feto ou a entrada do espermatozoide. Por isto, o colo do útero é extremamente importante. E como defesa do útero, ele sofre todos os impactos que vêm de fora. Por exemplo, nos casos de agressão sexual, que é um ato muito triste, a região que mais sofre é o colo do útero, porque o órgão genital do homem vai agredir o colo e vai lesionar. E não só. A situação também do cancro do colo do útero, neste caso, ataca esta mesma região, porque é a região mais exposta. Então, o papiloma vírus humano vai se acomodar nesta região e vai se proliferando no colo do útero. E o colo do útero vai protegendo a parte interna, que é o corpo do útero. E de seguida falaremos do útero. O útero, que é um órgão muscular que tem a função de nos proporcionar o processo da nidação. A nidação, que é o ato de implantação do embrião ou do zigoto no útero. Após a implantação do zigoto, o útero é o responsável por desenvolver a placenta e, através da placenta, desenvolver o feto até o dia da sua expulsão através do processo de parto. Então, o útero é um órgão muscular elástico localizado na cavidade pélvica. A cavidade pélvica, que é formada pelo osso íleo, isquio e pubis, nos proporciona a proteção mecânica desta estrutura. Então, este órgão, quando ele é estimulado, quando o processo da gestação está presente, ele pode dobrar até 5%, ou seja, 5 vezes ou 10 vezes o seu tamanho, subindo assim para a cavidade abdominal. Por isso, este é um órgão elástico, flexível, muscular. Este órgão tem 3 camadas. Temos o endométrio, o miométrio e o ectométrio, podemos assim chamar, que é a parte mais externa. O endométrio é a camada altamente vascularizada, que quando há presença da fecundação, o zigoto vai se implantar no endométrio. Quando não há implantação e o óvulo é liberado, e quando o óvulo é liberado e não fecundado, ocorre a descamação do endométrio, o que como consequência temos a menstruação. Então, esta membrana nos proporciona a menstruação e a nidação do zigoto. E de seguida falaremos da tuba uterina, que antigamente era chamada de trompa de Falópio. A tuba uterina são 2 membranas, 2 tubos que estão na região apical do útero, do corpo do útero,
e se ramificam como se fossem dois braços. Temos a tuba direita e tuba esquerda. Então, estas têm a função de transportar o zigoto ou produto da fecundação, transportar o óvulo e não só, tem a função de nos proporcionar a fecundação no terço distal da tuba uterina, ou seja, na porção mais distante do útero. Ela vai se implantar, ou seja, o processo da fecundação ocorre na parte distal. E por fim temos o ovário. O ovário que é considerada a gônada feminina, porque é no ovário onde é produzido o óvulo. Então, a junção do ovário direito e ovário esquerdo tem a responsabilidade, ou eles são responsáveis pela produção dos 2 milhões de óvulos desde a nascença. E quando as mulheres vão passando de fase, os processos menstruais vão acontecendo, os óvulos também vão diminuindo, até praticamente na terceira idade chegam com 300 mil óvulos. Então, esta é a estrutura ou anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. De seguida falaremos do sistema reprodutor masculino. Não diferente das mulheres, que, desculpa aqui, estava a esquecer-me de falar também das mamas ou os seios. As mamas são órgãos musculares localizados na cavidade torácica, ou seja, no tórax, anteriormente ao músculo peitoral. E estes órgãos pares têm a função de produzir o leite e também são órgãos da excitação. São pontos sensíveis, principalmente na areola da mama. Então, estes órgãos têm a função de produzir o leite durante a gestação. E o leite é considerado o melhor alimento para o bebê, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Não é tão desprezível este órgão, pelo contrário, é extremamente importante este órgão. Bem, continuando, falaremos do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, não muito diferente do sistema reprodutor feminino, também é dividido em órgãos externos e órgãos internos. Nos órgãos externos encontramos o pênis e o escroto. O pênis é o órgão da cúpula e ele está localizado anteriormente à região púbica ou pubiana, e ele tem a função de nos proporcionar a excreção da urina, a cúpula e a excreção do sêmen. Como é que ele vai nos proporcionar a excreção da urina, a excreção do sêmen e o processo da cúpula? Se formos a observar, na parte mais inferior temos o canal uretral. Neste caso, a partir da glande temos o orifício uretral. Então, este orifício uretral é responsável por proporcionar a passagem da uretra desde a bexiga até a glande. Então, este órgão é que nos permite a saída da urina, porque a uretra está acoplada na parte inferior do pênis. E para além disso, este é o órgão da cúpula. A cúpula, que sabemos que é o ato do coito, a penetração. Então, depois que ocorre a ereção, ele é altamente disponível para que proporcione o ato da penetração. E para além da penetração, dizemos que é o responsável também pela expulsão ou a ejaculação. A ejaculação, que é o ato de expulsão do sêmen. Este é um dos órgãos externos. E temos o escroto. O escroto, algumas pessoas chamam de bolsa escrotal, o que está errado, porque escroto é bolsa ou saco. Saco escrotal, bolsa escrotal, pode só falar escroto, não tem nenhum problema. E esta bolsa tem a função de regular a temperatura do testículo e proteger os testículos.
Por esta razão, o testículo encontra-se fora da cavidade pélvica. E de seguida falaremos dos órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Primeiramente falaremos da gônada masculina. Refiro-me dos testículos. São 2 testículos localizados no escroto, e estes têm a função de produzir o espermatozoide ou o gâmeta masculino. E após a produção do gameta masculino, também é lá onde ocorre a produção da testosterona. A testosterona, que participa também da produção do espermatozoide, a testosterona e as células intersticiais testiculares vão participar neste todo o processo. E este testículo no seu interior temos ductos espermáticos. São pequenos tubos enrolados que, quando esticados de um só testículo, chega a medir 5 metros de comprimento. Então são tubos finos, mas muito compridos, que através deles ocorre o processo da produção do espermatozoide. Após a produção do espermatozoide, é enviado para a segunda porção que cá vamos abordar, que é o epidídimo. O epidídimo é a estrutura localizada posteriormente ao testículo, e este tem uma forma de chapéu e que vai proporcionar o processo da maturação, reservatório e termina o processo da formação da cauda do espermatozoide. Como podemos observar, este é um espermatozoide. Ele é composto pela cabeça, corpo e cauda. Então, a cauda permite-lhe o movimento, a corrida durante o processo da fecundação. Quando esta cauda ou este flagelo é curto, ele já é deficiente, não vai chegar a tempo e vai dificultar o processo da fecundação. E de seguida temos o ducto deferente. O ducto deferente tem a função de transportar o espermatozoide desde o epidídimo até a região uretral. Antes de chegar da uretra, temos a vesícula seminal. A vesícula seminal é responsável por liberar o sêmen, que faz parte, ou seja, o líquido seminal, que faz parte de 60% do conteúdo ejaculatório. Então, após a produção deste líquido seminal, que é rico em frutose e carboidratos, vai nutrir os espermatozoides para que estejam aptos a lutar nesta corrida pela fecundação. Então, após a maturação, a alimentação e a preparação física desses espermatozoides, eles são direcionados para a primeira porção da uretra. E antes de entrar em conexão direta com a uretra, encontramos a próstata. A próstata é um órgão, ou seja, é uma vesícula que tem a função de produzir o líquido prostático. Este líquido prostático vai limpar o canal, vai limpar o trajeto da uretra, evitando assim a interação do espermatozoide com as substâncias, as bactérias e a urina, os restícios de urina que se encontram ao nível da uretra. Então, depois desta limpeza, durante o processo da excitação, nós podemos perceber que há a saída de um líquido transparente e viscoso. Então, aquele chama-se líquido pré-ejaculatório, que tem a função de limpar o canal uretral. E por fim, temos a uretra. A uretra, que é um tubo que nos proporciona a saída da urina, assim como a saída do líquido seminal ou o sêmen. E para além disto, este órgão é particularmente diferente nos homens das mulheres. Nos homens ele vai participar nestes dois processos. A uretra nos homens participa no processo da reprodução e no processo
urinário, ao passo que nas mulheres a uretra delas é especificamente para liberar a urina. Então, aqui temos a estrutura do sistema reprodutor masculino. E quero aqui também salientar que este processo exige uma interação entre sistemas, principalmente o sistema endócrino, que é um sistema responsável por liberar hormonas, que são substâncias químicas, agem de maneira ativa desde a produção destes gametas até a maturação do sistema. Então, para que haja a queda, a menstruação, para que haja a excitação, o prazer, há aqui uma interação de sistemas. Por esta razão, não podemos só olhar para o sistema reprodutor como a parte mecânica, mas também a parte química, onde há interação entre hormônios, a interação entre sistemas e órgãos. E este aqui é o intuito deste vídeo, deixar as coisas um pouco mais claras para que a gente não comece a olhar para o sistema reprodutor como uma cobra de 7 cabeças. É um sistema como qualquer outro, mas que exige uma atenção nossa, porque é através deste sistema que adquirimos diversas patologias, diversas anomalias, diversas diferenças, porque cada ser é um ser. Então, eu posso ter uma característica no meu sistema reprodutor, não que seja patológico, mas por ser algo peculiar. Então, este é o sistema reprodutor. Eu espero que tenhas entendido e que tenhas gostado. Muito obrigado por teres acompanhado e não te esqueças de deixar o teu like e partilhar o vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo.